Bom dia, quem fala é Coruja JF. Hoje é dia 29 de maio de 2025. Estamos chegando, né? Estamos chegando à metade do ano. Agora são 20 para as 11, aproximadamente 20 para as 11. E o frio tá pegando um pouquinho, né? Tá só piorando. O que me traz hoje aqui é fazer apenas um curto vídeo sobre um tema bem específico, que é o aprendizado, né? O ensinamento, que é a minha área de atuação há aproximadamente 33 anos. São 40 na advocacia e 33 anos no magistério. De idiomas, química, física, direito. Gosto muito de filosofia, geopolítica também. A gente gosta de estudar essas questões geopolíticas também. E dentro dessas tônicas, dentro desses assuntos, desses aspectos, a gente tem que sempre refletir, é sempre bom que a gente reflita, que aquele que faz bom uso da sua vivência, da sua experiência, está sempre refletindo, analisando, estudando, adquirindo conhecimentos, como diria meu avô Tácito de Souza Lima, né? Chupando a laranja, jogando bagaço fora. O importante é que tenhamos essa questão do aprendizado. Essa questão do aprendizado é muito importante e a gente aprende com erro. Porque você aprende com erro. Porque que a gente aprende com erro. Você aprende com erro, eu aprendo com erro. Por que nós aprendemos com os erros? Porque é a prática, é a atuação. Na ciência, se você não tem método, você não comprova resultado. É tentativa, erro. Parece que o Thomas Edison tentou umas 1000 vezes, né? Até que ele conseguiu dar à luz a uma lâmpada. Então, o que nós podemos dizer dos erros? Aqueles erros do dia a dia, da profissão, da sistemática, da didática, de como transmitir o conhecimento, como refletir melhor, como analisar melhor, como você encara a análise, como você encara o aprofundamento nas questões, como você duvida, como você tem certeza, como você chega à conclusão mais aproximada da realidade. Aí está uma grande palavra, realidade. Não é fantasia, não é utopia, não é milagre, não é fantasia, não é milagre humano, não há milagre humano feito pelo humano que possa ir contra a realidade. Se foi um milagre, foi dentro da realidade. Aliás, todos os milagres são dentro da realidade, porque tudo está ligado a tudo. Mesmo que a gente não consiga enxergar tudo, tudo está ligado a tudo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão de aprender não é simplesmente ensinar o que aprendeu. É uma questão de realidade, é uma questão de realidade e resultado. Qual foi o resultado dentro dessa realidade? Então, isso é uma pergunta que deve ser feita. Qual foi o resultado que eu obtive dentro da realidade? Dentro da realidade, eu obtive esses resultados. Esses resultados foram bons em qual sentido? Para quem? Por que foi feito? Qual foi a finalidade? O objetivo? Atingiu a meta? Teve uma métrica para dizer assim, olha, foi gasto tanto para obter isso. Você gastou 1 milhão para ganhar 1 centavo, ou você gastou 1 centavo para ganhar 1 milhão, ou você gastou centavos do seu tempo e vai ganhar 1 milhão durante um ano. Pessoas pensam muito em valores, em dinheiro, mas você pode fazer isso para semente, para fruta, pode fazer isso para plantação, pode fazer isso para qualquer coisa, desde que seja real, né? Eu caminhei isso tudo para obter este resultado.
E importante que se diga também, importante também que se diga, que a gente reflete, que a gente reflita sobre o seguinte, você aprende com os erros dos outros. Isso é uma lição que a minha mãe deu. Eu falei, não aprenda com os seus erros, preferível você aprender com os erros dos outros, com as experiências dos outros, porque elas vão te ensinar muito. E como a gente tem muita gente que erra muito, que faz muito, que trabalha muito, que erra bastante, ele mesmo faz isso. Ele mesmo faz isso. O próprio ser humano, ele aproveita as próprias experiências também. E quando você aproveita as experiências dos outros, você tem um ponto já de início das suas experiências. E não do ponto zero. Porque você parte daquele ponto, dali para frente eu já posso continuar. E é incrível o quanto de erro, de teimosia que se tem. Aí, insistir no erro também é muito, muito ruim. Insistir no erro. Se você está aprendendo com o erro, é uma coisa. Agora, se insistir no erro e na teimosia, é problemático. Então, você tem amigos de 40, 50 anos, de convivência próxima, distante, com mais constância e menos intimidade, mais intimidade, proximidade, ou está pela distância, ou está pela internet, não interessa. Tem amigos que você convive, de certa forma, teve um afastamento, depois se reencontrou pela internet, pelas redes sociais, muita gente se reencontrou por causa das redes sociais, que você diz assim, mas essa pessoa está do mesmo jeito. Às vezes é um elogio, né? E às vezes esse elogio soa meio falso, ou soa meio de gentileza, de cordialidade, mas às vezes fala assim, quer dizer que eu não estou com rugas, né? Ou quer dizer que meu cabelo não embranqueceu tanto, quer dizer que eu não estou muito velho. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Às vezes nesse sentido é que a pessoa capta. Mas como você não mudou, isso para mim não é um elogio. Isso para mim eu dizer, você continua pensando do mesmo jeito, então você não teve um crescimento. Ou então diga assim, poxa, você não mudou nada, você continua sendo a mesma pessoa bacana que você sempre foi, e sempre dentro dos mesmos princípios éticos e morais. Isso é um elogio. O que a gente tem que aprender com os erros é o seguinte, a pessoa mudou para não ter mais os princípios, muito ruim. Mudou porque envelheceu, isso é troféu. Como diria o Pitangui, que não queria fazer cirurgia plástica, não queria que fizesse cirurgia plástica nele mesmo, falou assim, a cada ruga do meu corpo, da minha face, é uma medalha que eu carrego. Então, assim, o mais importante que eu vejo é aprender com o próprio erro e dizer para a pessoa, poxa, você precisava ter mudado, porque no sentido do pensamento, porque não estamos prontos quando a gente vem para cá. E nós não ficamos prontos com 15 anos de idade. Muito menos com 25 anos, quando chega aquela soberba porque pegou um canudo, pegou um diploma. Quando você chega aos 50, aos 60 anos, fala assim, poxa, agora eu vi que eu sou um idiota. Aí você muda para o melhor. Aí você muda para melhor. Eu estou vendo que eu sou um idiota, que eu fui um idiota, que eu não sou mais um idiota. Isso é muito bom você falar isso. Agora tem aquela pessoa que está com 25 anos de idade, continuando a ter a mesma prática, o mesmo pensamento e que não corresponde com a realidade que é vivida no dia a dia. Não corresponde. Então, eu acho que as pessoas deveriam caminhar para o ensinamento, para o aprendizado, para a prática, para o erro, para aprender com as experiências, os erros dos outros, aprender com os próprios erros, modificar o pensamento e dizer o seguinte, vamos tentar entender isso aqui por um outro prisma. Vamos ver se é melhor. E se a pessoa mudar, não venha com aquela história, você, eu tenho personalidade, eu não mudo o meu pensamento. Isso chama-se teimosia. Isso não chama personalidade. A personalidade vai ser definida pelo conjunto da sua obra, do conjunto do seu caráter, das suas ações, e não pelo que você fala. E o que você pensa, se parte para a fala e a ação ao mesmo tempo, tudo bem, mas só parte para a fala também não tem valor algum. Tem que também ter a atitude. Você tem que ter experiência, tem que ter calo na mão. Se não tiver calo na mão, você não trabalhou nem com uma horta, né? Nem com uma hortinha você trabalhou, nem plantando um tomate.
que hoje eu vou plantar um tomate italiano, já estou pronto aqui para plantar meu tomatinho italiano, meu tomate italiano, que é o mais suculento. Então, se você não tem calo nem por causa de uma horta, então você não praticou, você não frutificou, você não produziu. Então, a parte que eu quero deixar bem clara é a seguinte: ao ensinamento, aprendizado, experiência, erro, prática, ação, modificação de pensamento, não da personalidade, de princípios e valores cruciais, milenares, para que a gente tenha aquela experiência do Confúcio lá da China, a experiência do Buda lá no Oriente todo, né? A experiência de um Jesus Cristo, a experiência de um Gandhi. A gente tem que carregar esses princípios conosco. Isso aí faz parte da sabedoria. Agora, no dia a dia, naquilo que nós somos limitados, né? Porque no transcendente nós não somos limitados, nós somos limitados dentro da realidade. Aliás, a física, a química e a biologia nos limitam dentro dessa realidade física, e é aí que nós pecamos, em grande medida, porque a gente não muda a forma como se deve tratar, por exemplo, as políticas, como se deve tratar a liberdade, como se deve tratar a individualidade. Porque se você respeita a liberdade de um indivíduo, você respeita a liberdade do coletivo. Se você restringe os direitos de uma pessoa porque ela não respeita o direito das outras pessoas, você está limitando a ação dela para não prejudicar os indivíduos e não o coletivo. É claro que isso se reflete na coletividade. Se você isola uma pessoa da sociedade porque ela praticou um crime, que ela deva não simplesmente pagar pelo crime, mas ela se afastar do convívio social, porque ela pode matar outro, ela pode roubar de outro, ela pode furtar de outro, ela pode ser corrompida e corromper outros. Isso daí não é simplesmente uma punição. Isso é uma forma de isolar aquela pessoa da sociedade, que ela provoca malefício à sociedade. E a pessoa, para voltar à sociedade, ela tem que ter cumprido uma pena e dizer assim: não vale a pena fazer o que eu fiz para receber o que eu recebi de prisão, ou de multa e tudo mais. Agora, sem processos devidos, sem devido processo, sem os princípios e valores, não adianta nada. Dentro da realidade que eu estou dizendo, que é ensinamento, aprendizado, e de vez em quando falar assim: estou aprendendo muito com seus erros. E a pessoa fala: mas que erros que eu cometi? Se a pessoa disser que ela não errou, ela nunca trabalhou. Se a pessoa disser que só acertou, então você pode dizer: eu sou o maior sábio do mundo. Dentro da parte física, né? Que é a mais difícil. No transcendente a gente consegue fazer o que a gente quiser. No pensamento, no espiritual, a gente consegue voar. Eu quero ver a pessoa trabalhar dentro da realidade, dentro da área física, e não errar dentro da área física. Será que ele presta atenção quando ele sobe numa goiabeira para não cair? Então, é isso. Será que ele sabe mexer com uma faca e nunca se cortou para fazer uma carne? Será? Então, é essa que é a realidade. Quem tem calo na mão, quem tem cortes, quem tem rugas, quem tem cicatrizes, ela sabe o seguinte: eu tive que enfrentar a realidade, eu tive que enfrentar a gravidade, eu tive que enfrentar a falta de ar, o fôlego, a falta do fôlego, né? Eu tive que vencer essa parte física. E existe essa parte do convívio, que é muito difícil, de você dizer assim: não, eu estou aprendendo com você, que pensa diferente de mim, estou aprendendo com você, para dois sentidos. Ou para ir no mesmo diapasão, ou para me isolar completamente dessa prática, dessa opinião. Não afastar-se da pessoa, mas se afastar daquilo que a pessoa faz, porque aquilo que a pessoa faz só vai dar problema. Às vezes é uma questão bem radical, afastar da pessoa. Assim, às vezes eu digo assim: eu prefiro bloquear na rede social, mas na vida pessoal não bloqueio não, sabe por quê? Porque é na vida pessoal que a vida acontece. Abraço do Curu JF. Até mais.
concluindo